Oi, gente, boa tarde. Olha eu aqui de novo. Dessa vez eu vou gravar para vocês a correção da prova de administração e de gestão de pessoas do cargo de analista judiciário, área administrativa do TRT 2, tá? Então já tem o vídeo aí do cargo de técnico, da correção de administração do cargo de técnico, e agora a gente vai conversar aqui sobre a de analista. Se você, principalmente se você vai fazer a prova do TRT 15, não deixa de assistir esse vídeo todo, assiste lá também de técnico, mesmo que você não vai fazer o cargo de técnico, e também o contrário, a mesma coisa, vai fazer de técnico, mas não vai fazer o de analista, porque tem assuntos em comum, né? Apesar do analista trazer muito mais temas, tem assuntos em comum. Deixa eu dividir minha tela aqui com vocês. Desculpe. Vamos lá. Então, vamos começar aqui com a prova de administração. Questão 53. Aqui eu tô com a prova do tipo 1, tá gente? Aqui eu tô com a prova do tipo 1, tá, gente? Eu dei uma pausa aqui no vídeo e voltei. Vamos lá. Assim, eu considerei que a prova de técnico, ela tava de um nível fácil para médio. Assim, a média, tá, gente? Considera aí de fácil para médio. Porque tinha umas questões mais fáceis, tinha umas questões mais pegajosas, assim. Então, dá para classificar do nível fácil para médio. Já de analista, dá para a gente classificar no nível médio para difícil. Porque ela veio com umas questões, ela veio um pouquinho mais chatinha, claro, que a de técnico, né? Mas também tem umas questões aqui bem tranquilas, tá? Na de técnico, eu vi uma questão que eu acredito que cabe recurso ali. Teve gente que acertou, né, que colocou o gabarito, coincidiu com o gabarito da banca, teve gente que não. Mas é uma questão que realmente está um pouquinho estranha, depois você vai ver lá no vídeo. Eu acho que essa questão vai ter recurso. Aqui na de analista, eu não vi nenhuma. Eu não sei ainda se algum professor de administração, não conversei com nenhum, identificou alguma que caiba recurso. Eu não identifiquei nenhuma questão, gente, nenhuma mesmo. Nem acho que nem passou perto assim, sabe? Até por isso que eu nem me preocupei em ver se algum professor tal, se eu tivesse ficado na dúvida, mas assim, eu acho que foram muito bem formuladas, diferente daqui teve recurso lá que eu acho que vai ter recurso na de técnico, tá? Então vamos lá. Suponha que um cidadão tenha se dirigido a um órgão do Poder Executivo Federal solicitando a expedição de um documento que pressupõe para sua emissão a comprovação de determinado requisito de regularidade constante da base de dados oficial de outro órgão da Administração Pública Federal. De acordo com as disposições do Decreto 9094, que trata da simplificação, racionalização e avaliação dos serviços prestados aos usuários de serviços públicos, referido cidadão. Esse decreto aqui, gente, ele é um decreto novo, né? E é um decreto que tem de ser cobrado. Então, e ele é bem pequenininho. Eu até sugiro que vocês deem uma lida, mesmo quem já estudou, porque eu sei que esse tipo de coisa aqui, a maioria dos estudantes bate o olho, faz aquela leitura no automático, né? Depois acaba esquecendo. Então, bate o olho nele, assim, na véspera da prova, procura ler com entendimento, sabe? Procura entender o que esse decreto está passando, porque aí você não vai se confundir na prova. Por mais que a banca tente te confundir, você não vai confundir, porque você está entendendo aquilo ali. Eu sempre falo, é melhor entender do que decorar. Isso dá muito mais certo, né? Esse decreto aqui, gente, ele basicamente, ele fala que a administração pública, um órgão, por exemplo, ele não pode mais exigir do cidadão, ele parte da ideia dessa desburocratização, né, que a administração pública, esse processo de desburocratização pública que a administração está passando. Então, ele quer facilitar as coisas, o órgão não pode exigir outras certidões, né? Quando ele vai pedir, por exemplo, alguma certidão, algum documento
que seja também do órgão público, enfim, que aquele órgão ele tem acesso ali através do sistema. Então é muito mais fácil o próprio órgão acessar o sistema e pegar todas as informações ali do que virar para o cidadão e falar, olha, você me traz isso, isso e aquilo, e o cidadão ter que ir lá se dirigir a todos os órgãos para voltar com toda a documentação, a fim de tirar uma outra documentação, uma outra certidão, enfim, o que seja. Então é basicamente nesse sentido, mas assim, tem algumas peculiaridades ali, vocês têm que ler, interessante vocês lerem, tá? Mas a ideia é mais ou menos essa, é o próprio órgão mesmo entrar em contato ali de uma maneira digital, através de sistema mesmo, né, na maioria das vezes, para pegar o que for necessário para poder expedir um documento para o cidadão. Então, com base nisso, vamos lá. O cidadão, né, poderá atestar pessoalmente a situação de irregularidade, sendo tal informação dotada de fé pública, somente podendo ser desconsiderada se houver indícios de fraude ou falsidade ideológica sujeitas às penalidades. Assim, o cidadão, é óbvio, ele não tem fé pública, né, gente? Quem tem fé pública é o servidor público. Então, aqui já está errado, né? Quando está falando, ele não pode dar ali um atestado, uma certidão ou qualquer coisa dotada de fé pública, porque ele não tem. Ele é o cidadão. Aqui também está falando a questão somente podendo ser desconsiderada se houver indícios de fraude ou falsidade ideológica. Tem uma situação lá no decreto, depois vocês vão ler, que é no caso de não ter ali, o órgão não conseguir pegar determinada informação ou certidão, o próprio cidadão ele pode fazer ali uma declaração e ele vai ser responsável por aquilo ali, claro, né? E depois, se tiver indício de fraude, de falsidade ideológica, é claro que ele vai responder por aquilo ali, mas ele faz ali, né? O órgão vai partir do princípio de que aquilo ali é verdadeiro, porque ele está sujeito às penalidades, obviamente. Mas, então, a gente tem essa alternativa aqui errada. Letra B. Não está obrigado a fornecer certidão comprobatória da referida regularidade, devendo o órgão encarregado pela omissão do documento efetuar consulta direta ao banco de dados disponível do órgão público detentor da informação. Então, tá certinho aqui, tá vendo, gente? Então, independente de vir exatamente como está lá na letra do decreto ou não, você, por entender, se você sabe, e cuidado com os verbos, né? Aqui devendo o órgão encarregado pela emissão efetuar a consulta, o órgão deve, é obrigado, é isso mesmo, tá? Então, se de repente vem aqui alguma palavrinha falando que é facultativo, já estaria errado, então presta atenção nisso. Então, aqui você entendendo o que o decreto estava dizendo, você já saberia que essa daqui é a alternativa certa. Tá? Letra C, está obrigado a fornecer certidão de regularidade nos termos requeridos pelo órgão encarregado da emissão. Não, ele não está obrigado, né? D, poderá exigir do próprio órgão encarregado pela emissão do documento e emissão de certidão de regularidade, incorrendo em ato de improbidade a autoridade que se negar a expedi-la. Aqui, gente, depois vocês dão uma lidinha lá, artigo 16 fala das penalidade lá, né, do órgão e qual tipo de manifesto, de atitude que o cidadão pode ter no caso do órgão se negar a emitir, a consultar essas outras certidões, né, dos outros órgãos e tal, e aí, mas não tem nada disso daqui, incorrendo em ato de improbidade, a autoridade que se negar a expedir, não tem nada disso daqui, vocês vão ver lá, mas dá uma lidinha lá no artigo 16. Esse decreto é bem curtinho, é bem fácil. Embora seja obrigado a providenciar e fornecer a correspondente certidão de regularidade, arcando com os custos correspondentes, salvo se hipossuficiente nos termos da lei, poderá exigir a expedição numa... Não fala nada disso aqui, de hipossuficiente, poderá exigir no prazo máximo de 5 dias e blá, blá, blá. Não fala nada disso daqui, gente. Não é obrigado a fornecer, né? Embora seja obrigado a fornecer, já começa errado aqui, não é obrigado a fornecer. O cidadão não é obrigado. Então, já tenho isso em mente, você já mata aqui que essa daqui está errada. Vamos para a próxima questão aqui, né, gente? 54. As metodologias consagradas, aqui a gente tem a nossa queridinha SWOT, né, que apareceu também lá na prova de técnico e que a FCC ama toda a prova. Essa é uma das ferramentas que todo mundo que vai fazer uma prova da FCC que tem administração tem que saber, não tem como você ir sem saber sobre essa ferramenta aqui, porque ela sempre aparece. Assim como, gente, reitero aqui isso, falo milhões de vezes, mas para não esquecer, principalmente aí quem vai fazer o TRT 15,
recorda aí, se você não sabe o que você vai revisar, recorda aí, claro, entre outros pontos tão importantes, tanto para a prova de técnico quanto para de analista, mas recorda aí o basicão, o que é o planejamento estratégico, as fases de implementação para o planejamento estratégico. E aí a gente tem a primeira fase lá, chamada, né, de diagnóstico institucional. E dentro dessa primeira fase, que é o diagnóstico institucional, a gente tem algumas fasezinhas ali, umas subfases, né, que inclusive ali onde tem a análise do ambiente interno e externo, quando a gente usa a análise SWOT. Por quê? É outra coisa que a FCC sempre vem falando de diagnóstico institucional. Ela sempre traz em algum contexto, né? Quando ela não cobra diretamente sobre isso, ela traz no contexto e isso vai... E você tem que entender, saber o que é, vai te ajudar a resolver a questão. Então, não deixem. Aproveita também já outra dica aqui, dá uma relembrada no que é visão e missão, em exemplos, né? Além do conceito, nos exemplos, a gente teve questão também na prova de técnico, lá nos indicadores de resultado, eficiência, eficácia e efetividade, também tivemos questão lá na de técnico, aqui também na de analista, relembra aí, veja também exemplos para vocês não caírem nessas pegadinhas que a banca prega. Vamos lá, as metodologias consagradas para a implementação de planejamento estratégico no âmbito das organizações públicas e privadas contemplam como etapa relevante o denominado diagnóstico institucional, muitas vezes utilizando como ferramenta a matriz SWOT que procura identificar. Então vamos lá, as ações de longo prazo, a matriz SWOT ela é tão simples, gente, que é uma questão garantida, né? Se vocês souberem. As ações de longo prazo correspondentes à missão da empresa e as de curto prazo representativas do cenário identificados? Não. A gente não tem a ver com a SWOT. Os processos de trabalho necessários para a consecução dos resultados almejados em função dos valores identificados no mapeamento não tem a ver. A visão de futuro da organização correspondente à sua essência e razão de ser e que faz parte do quadro de indicadores. Vocês veem assim que as alternativas, primeiro que elas já começam a misturar um monte de coisa, né? Que nem aqui, aí no caso da visão, ela fala da visão, aí ela te traz um conceito de missão, ela vai enrolando aí. Então você, na própria assertiva, às vezes ela traz uma assertiva certinha, falando sobre alguma coisa, mas não é a resposta da questão. Tem que tomar cuidado com isso, né? Mas a maioria das vezes ela embola ali um monte de coisa. Letra D. Internamente, que procura identificar, ó lá, internamente as forças e fraquezas da organização, certinho, né? Isso é a análise interna. E externamente os desafios e oportunidades existentes no cenário que se insere. Olha aqui, então, isso aqui é a análise externa, que a gente fala de desafios e oportunidades, ou ameaças e oportunidades, né? Então, a gente tem aqui o gabarito letra D. E os projetos estratégicos da organização e as competências existentes para realizá-los, encadeados em uma representação gráfica na forma de fluxograma. Aí aqui ela já vem falar de projeto. 55. Entre as ferramentas e metodologias consagradas para a gestão de projetos no âmbito das organizações, aqui trabalha com a média ponderada de cenários probabilísticos, cenário otimista, pessimista e realista, em relação ao tempo de conclusão do projeto corresponde a... Aqui, gente, também teve questão sobre isso daqui lá na prova de técnico, e na prova de técnico ela cobrou o método CPM, e aqui ela está cobrando o método PERT. Então, a gente conversou lá na correção da prova de técnico, né? O método CPM, ele é um método determinístico, né? Um método lá do caminho crítico. Então, ele vai dizer, ele vai mostrar exatamente ali onde que não pode atrasar por conta da entrega, senão vai atrasar, né? Quais as atividades que se atrasarem vai impactar no atraso lá da entrega daquele projeto. Então, são ferramentas mesmo de gestão do tempo, lá na gestão de projetos. E o método PERT, ele é um método probabilístico, né? Então, ele vai trabalhar aqui com um cenário otimista, um cenário pessimista e um cenário realista, e ele vai tirar a média ponderada. E a gente tem aqui o método PERT, gabarito letra E. 56. Considere as assertivas abaixo relativas à atuação da administração pública. Aqui, ó lá, a gente está falando, gente, dos indicadores
de resultado. Então, vocês veem aqui, ó, uma coisa que foi interessante, né? Ela trouxe vários assuntos que ela cobrou lá na prova de técnico e cobrou aqui na de analista também. Então, para quem vai fazer as duas provas, é bacana, né? Assim, bacana se caíram assuntos que a pessoa sabe, porque também se caiu o assunto que a pessoa não sabe, ela errou nas duas provas, né? Mas vocês já viram aí também como é que está funcionando, né? Então, vamos lá. Essa questão sobre os indicadores de resultado, que lá na prova de técnico, a questãozinha ficou um pouco mais, foi aquela que eu acho que eu acredito que cabe recurso, né? E aqui ela tá bem tranquila mesmo, lá. A atuação eficiente da administração relaciona-se com o uso adequado dos insumos na produção de bens e serviços. Certinho, né? Que é quando a gente fala de eficiência. Uma ação administrativa é considerada efetiva quando atinge as legítimas expectativas dos administrados. Então, aqui a gente está falando na efetividade, né? No impacto causado por determinada ação, por determinado programa, por determinado projeto, enfim, quando ele atinge as expectativas, né? Aqui ele está dizendo quando atinge as legítimas expectativas dos administrados, que a intenção era atingir a expectativa da sociedade também. Quando a gente fala lá de o impacto gerado na sociedade, né? Se aqui viesse falando atingir a expectativa da sociedade, também estaria certo. Então aqui é um conceito bem claro relacionado à efetividade, então tá certinho. E aqui relacionado à eficácia, eficácia diz respeito à governança no âmbito interno da administração, traduzindo a relação entre os diversos agentes envolvidos e a população. Não, né, gente? Aqui a gente não está falando de eficácia. A eficácia, quando a gente fala lá, ela vem geralmente relacionada a atingimento de meta, atingimento de objetivos. Inclusive, foi uma confusãozinha parecida com essa que a banca trouxe lá na prova de técnico, porque ela misturou um conceito que estava bem parecido com eficácia, com um conceito de efetividade. Na mesma assertiva ali, ela considerou certo, mas é o que eu acho que vai ter recurso ali, tá bom? Então, aqui a gente tem um gabarito letra B, né? Que a certa é a 1 e a 2. E aqui também a gente não tem recurso. 50, no meu ponto de vista, né? 57. Entre os elementos que devem obrigatoriamente compor a lei de diretrizes orçamentárias, de acordo com a disposições constitucionais e na forma disciplinada pela lei de responsabilidade fiscal, inserem-se. Então, aqui ele está falando do texto lá da lei de responsabilidade fiscal, né, gente? Essa lei, ela é um pouquinho maior, que a gente está falando do decreto lá, aquele decreto bem curtinho. E essa lei é um pouquinho maior, é um pouquinho mais chatinha, mas é importante também ler tudo que é decreto, que é resolução, que é lei, que nem aquela resolução 49, que é bem curtinha, a antiga resolução 70, né? É legal vocês lerem aí, relembrarem, pelo menos uns 2 dias antes da prova, e procurarem entender. A mesma coisa nessa lei de responsabilidade fiscal também, entender como tudo isso funciona. Isso vai ajudar vocês a responderem as questões, tá bom? Aqui no caso dessa questão aqui, gente, veio exatamente o texto da lei. Então, é importante você saber o texto da lei? Porque aí vai te ajudar ainda mais a definir entre uma assertiva e outra, né? Porque quando você faz a leitura ali, e você consegue memorizar, mas lembra sempre, entendendo antes, tá, gente? Isso vai te dar muito mais, além de você memorizar com muito mais facilidade, isso vai te dar muito mais segurança para responder. Você logo mata, quando ela vem com o texto da lei, fica ainda mais fácil de você sacar qual é a certa aqui, né? Aqui, se vocês leram com atenção, principalmente se vocês entenderam, vocês também, sem dúvida, foram na alternativa certinha aqui, né? Aqui a gente traz, ela tá exatamente como tá lá no artigo 4º da lei. Depois vocês deem uma lida lá. Também é uma lei que existe a tendência de ter cobrança, tá, gente? Então, deem uma lida também aí antes das provas. Aqui a gente tem a letra D como resposta, né? Normas relativas, lá vai estar a lei de diretrizes orçamentárias atenderá ao disposto no parágrafo tal do artigo 165 da Constituição.
e disporá sobre. Aí vai estar lá, em uma das descrições lá, normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Exatamente o texto da lei. E aí, se vocês lerem as outras alternativas, vocês vão ver, logo vão sacar que essa daqui que era a certinha, tá bom? Vamos partir para outra aqui, 58, resolução 49. É aquela resolução que é bem curtinha também, gente. Não vale a pena não ler e perder questão, algo tão pequenininho aqui, tão facinho de ler. Aqui ela fala lá sobre o núcleo de estatística e gestão estratégica. Muito cuidado para vocês não confundirem com a comissão de estatística, aquela que passa lá informações para o CNJ, tá? Muito cuidado. O núcleo aqui, ele é aquele que responde diretamente para o tribunal, que ele está ali pelo tribunal, no tribunal, né? Ao órgão, o próprio órgão ali, diretamente. Então, cuidado para não confundir, porque caiu uma questão também de técnico sobre isso daqui, e ele costuma confundir nesse sentido, assim também como pega na questão de ele ser permanente ou temporário, e o núcleo ele é permanente. Então vamos lá, alternativa A natureza, lá, estabelece a natureza permanente do núcleo, exato, ele é permanente, destinado a subsidiar o processo decisório dos magistrados conforme princípios estritamente profissionais, científicos e éticos. Aqui, gente, também, apesar da banca ter trazido exatamente a letra da lei, ela misturou aqui dois artigos, tá? O artigo 1º, algum parágrafo lá, não sei, não lembro qual, fala da natureza permanente do núcleo, né? Então já começa a resolução falando da natureza permanente do núcleo, e depois no artigo 2º a gente tem falando aqui, né, da questão dele ser destinado a subsidiar o processo decisório dos magistrados, conforme princípios estritamente profissionais, científicos e éticos. Exatamente isso, gente. Está exatamente, ela juntou aqui dois artigos, mas está, se vocês tivessem entendido ali o que a resolução traz para vocês, vocês também já matariam aqui logo de primeira. Ainda assim, vale a pena ler as outras, né, só para ter certeza, apesar que às vezes ler as outras causa mais confusão, mas vale a pena dar uma lida, né. Aí depois ele traz aqui, né, o seu caráter instrumental e de apoio, subordinado ao Conselho Nacional de Justiça, como órgão orientador não, ele não é subordinado ao CNJ, ele é subordinado ali ao próprio tribunal, né? Seu caráter de órgão facultativo não é facultativo, é obrigatório, tá, gente? A configuração partidária do núcleo, composto por servidores integrantes do judiciário e por membros externos indicados por órgãos técnicos e científicos. Também não, isso é outra coisa importante que vocês têm que ler lá, não lembro qual artigo que tá, mas ele fala, ele é composto por servidores, preferencialmente com formação em economia, administração, e tem uma formação que é obrigatória, tem que ter servidor formado em estatística. Então, pensa aqui no nome do núcleo, Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica. Então, é a única formação. As demais são preferencialmente direito, economia, ciência da computação. Lá na letra não está escrito exatamente ciência da computação, está escrito ciência de alguma outra coisa. Mas a formação que é obrigatória é a de estatística, tá, gente? A atuação estratégica do núcleo como órgão externo de apoio ao conselho, não, é um órgão interno, né, de apoio ali do tribunal. Composto por especialista na área de estatística, sim, né, tem especialista, mas a assertiva está errada. Vamos passar, então, agora para gestão de pessoas, tá? Que noções de orçamento público não cabe a mim. Uma matéria muito legal, que eu gosto muito, não cabe a mim. Gestão de pessoas, vamos lá. As tarefas de gestão de pessoas mudaram com o tempo. A gente fala da questão da evolução do setor, essa questão vai falar da evolução lá do departamento, do setor de RH, né, gente? A gente tem várias questões aí, até entrando lá na questão da gestão por competências e tudo mais, que está relacionado lá à estratégia da empresa. A gente tem, no cenário contemporâneo, muitas mudanças relacionadas à gestão de pessoas. Se vocês
É uma questão tranquila para quem estudou sobre tudo isso. Hoje elas são desempenhadas nas organizações por dois grupos de executivos. De um lado, os gerentes de linha, que estão envolvidos diretamente nas atividades de gestão de pessoas, por serem responsáveis pela utilização eficaz de seus subordinados, e de outros, os especialistas em gestão de pessoas que atuam como... Aí aqui a gente está falando daquela relação staff-linha, a atuação dos profissionais de RH como consultores internos mesmo, né, como consultores dos gerentes de linha. Então, a banca trouxe aqui essa assertiva B como assessores de linha, justamente para confundir aqui, ó, com esse de linha, né? E aí você vai ficar aqui, mesmo que você tenha estudado, né? Você vai ficar pensando, caramba, mas será que não é assessor de linha? Porque ela está prestando uma consultoria para o gerente de linha, mas não, gente, é consultoria mesmo. Eles são consultores internos, tá? Então, os profissionais ali do RH, eles são consultores internos. Aqui eu acredito que, né, para quem estudou não ia causar nenhum tipo de confusão, as outras assertivas, o que causaria mais confusão seria esses dois aqui, mas não, são consultores internos. A gente vai para 66 agora. A gestão estratégica de pessoas tem a capacidade de... Quando a gente fala em gestão estratégica, né, gente, a gestão estratégica, ela tem a finalidade de alinhar a gestão de pessoas à estratégia da organização. E aí, quando a gente fala em gestão estratégica, quando a gente fala em vantagem competitiva, a gente fala, é um conceito muito utilizado em gestão estratégica. A gente fala no diferencial da empresa em relação aos concorrentes dela, né? Então, é uma vantagem que ela tem de competição, é uma vantagem que ela tem no mercado. Isso está relacionado à gestão estratégica. Então, se você está afiado aí com o tema de gestão estratégica, você já escutou falar o termo vantagem competitiva muitas vezes e sabe que isso está atrelado à gestão de pessoas, né? Então, aqui ele traz a gestão estratégica de pessoas tem a capacidade de aumentar a vantagem competitiva organizacional. Então, aqui, alternativa A, conciliar interesses de mercado com interesses pessoais. Não, né, gente? Que são interesses da empresa, não interesses do mercado. Administrar os serviços de pessoal. Não, administrar serviços de pessoal não tem a ver com a gestão estratégica de pessoas, né? Aqui a gente poderia até pensar aí na gestão de pessoas diretamente e tal. Aumentar a vantagem competitiva. Então, é o que eu falei, se você está afiado aí com a questão da gestão estratégica, e hoje a gente fala em gestão de pessoas, tem toda aquela questão da gestão por competências, né, que está tudo muito alinhado com a estratégia da empresa, essa é a ideia, você logo mataria aqui também. Gerir a produtividade da empresa. Não é a ideia da gestão estratégica de pessoas, né? Não é gerir a produtividade da empresa. Definir processos de administração de pessoal. Também não está relacionado com a gestão estratégica. Então, ela trouxe algumas coisas aqui relacionadas à gestão de pessoas para te confundir. Mas percebam, gente, que aqui ela está falando da gestão estratégica de pessoas, tá? Então, muita atenção. Vamos para a questão 67. A perspectiva contingencial na gestão estratégica de pessoas advoga que as estratégias de gestão de pessoas serão mais efetivas quando estiverem devidamente integradas. Aí a gente tem aí alternativa A. Quando a gente... deixa eu primeiro esclarecer um pouquinho aqui, que talvez isso tenha confundido alguns estudantes na hora de responder. Quando a gente fala na perspectiva contingencial, na gestão estratégica de pessoas, quando a gente fala de perspectiva contingencial, na verdade, né? A gente fala com relação ao cenário. Então, entender o meio, entender o mercado ali onde a organização está inserida, né? Não olhar a organização, ela não olhar só para dentro. Então, ela tem que olhar para fora também, né? Ver como é que está o mercado, como é que está, qual o cenário, né, geral ali que ela está inserida.
esse é o entendimento que a gente tem quando a gente fala de perspectiva contingencial. Então vamos lá, a perspectiva contingencial na estratégia, na gestão estratégica de pessoas, advoga que as estratégias de gestão de pessoas serão mais efetivas quando estiverem devidamente integradas ao contexto ambiental e às estratégias organizacionais. Então, quando você pensa na perspectiva contingencial, você entendendo o que ela quis dizer aqui, o que quer dizer a perspectiva contingencial, você conseguiria chegar nessa resposta aqui, porque está relacionada ao contexto ambiental, onde ela está inserido, e relacionado com as estratégias organizacionais, porque, como a gente falou mesmo aqui na questão anterior, né? Gestão estratégica de pessoas. Então, ela está alinhada com as estratégias da organização, tá? Aqui na letra B, devidamente integrada a outras práticas efetivas? Não. Há indicadores de desempenho organizacional com foco na produtividade? Não. A gente está falando aqui da gestão estratégica de pessoas, lembra disso, tá, gente? As melhores práticas de produção, reitero, estamos falando de gestão estratégica de pessoas. As políticas e regras mercadológicas, também não está relacionado a políticas e regras mercadológicas, né? Então, a perspectiva contingencial, ela está relacionada ao contexto ambiental, ao mercado onde a empresa está inserido e também as estratégias organizacionais, ou seja, as estratégias da empresa. Os métodos de avaliação de desempenho, pesquisa de campo, incidentes críticos, frases descritivas, escalas gráficas são métodos com ênfase no. Aqui, se você estudou ali, aqui você tinha que ter estudado, na verdade, né, os métodos de avaliação de desempenho. Ali a gente tem vários métodos de avaliação. Mas eu até acredito, pelas opções que eles trouxeram aqui, mesmo que você não tivesse estudado, dá para a gente ir aqui por eliminação e pensar também a partir da ideia de avaliação de desempenho, né? Então, nós estamos avaliando o desempenho. E aí você pensa aqui nos métodos utilizados, né? Então, pesquisa de campo. Você foi lá e o gestor foi lá e ele fez uma pesquisa de campo, né? Quais são os resultados que foram obtidos ali? Incidentes críticos, frases descritivas, escalas gráficas, são métodos com ênfase no. Então, baixo desempenho, presente, futuro, passado, desempenho destacado, são métodos com ênfase no passado, porque está fazendo uma avaliação do desempenho. Então, mesmo que você não soubesse aqui, talvez, o que é cada um, né, e como funciona cada um desses métodos aqui de avaliação, talvez você conseguisse chegar a essa conclusão aqui apenas partindo da ideia, se é um método de avaliação de desempenho, então talvez ele esteja avaliando algum desempenho que já teve, né? Então vamos ver qual foi o tipo de desempenho aqui. Então a gente está falando de método com ênfase no passado, o que já aconteceu. 69. A hipótese central da teoria de motivação de Abraham Maslow é a existência de. Quando a gente fala em teoria da motivação, que é geralmente cobrada em prova de analista, né? Geralmente vem a teoria de Maslow, gente, que é a teoria da hierarquia das necessidades. E ela é bem simples também, é aquela da pirâmide das necessidades, eu acho que vocês devem lembrar. Então, também é difícil de você confundir. Foi uma das questões para quem estudou, agora também para quem não estudou, não chegou ali, não vai nem fazer ideia, né? E aí não dá para escolher uma aqui aleatoriamente, mas para quem estudou, a resposta ela vem com o nome, inclusive, da teoria, aqui, né, uma hierarquia das necessidades humanas, né, ele traz lá na base da pirâmide as necessidades fisiológicas e tal. Então, motivos adquiridos por meio da aprendizagem, comportamentos direcionados à obtenção de recompensas, comportamentos direcionados a evitar punições. Aqui ele traz conceitos de outras teorias, tá, gente? Esforço contínuo para a liberação de tensão, uma hierarquia das necessidades humanas. Então, assim, existem outras teorias de motivação que elas até são muito parecidas e tem até alguns pontinhos dentro de algumas que dá para confundir.
Mas ela cobra muito essa, que ela é bem simples, bem fácil, inclusive de diferenciar das outras. Então é uma teoria também que vale a pena vocês darem uma lida, tá? Para relembrar, porque vai ser muito fácil de você diferenciar ela das demais aqui, tá vendo? Como é aquela pirâmide da hierarquia das necessidades. Olha aqui, no caso eu trouxe bem com esse nominho aqui, tá? É interessante, claro, né? Saber as outras também, entender ali a diferença, porque apesar da banca gostar muito da teoria de Maslow, não quer dizer que ela não traga a outra, não. 70. O desenvolvimento organizacional constitui uma área distinta no âmbito da ciência organizacional e concentra-se na mudança planejada e controlada das organizações nas direções almejadas. Condições favoráveis para o sucesso de uma iniciativa de desenvolvimento organizacional incluem. Essa aqui também, gente, questões de gestão de pessoas, assim, é que às vezes a pessoa olha a questão, o estudante olha e ele já fica desesperado, porque ele fala, caramba, eu não estudei isso aqui. E por ele saber que ele não estudou, ele fica ali lendo as alternativas e não consegue chegar a uma conclusão. Mas ele não para nem para tentar analisar pelo óbvio. Ele não para, deixa eu tentar ir aqui pelo óbvio, deixa eu dar a minha opinião, que muitas vezes pela sua opinião você vai acertar. Tem muita coisa em gestão de pessoas que dá. Não é tudo, tá, gente? Mas se você se depara que nem, você não estudou sobre DO, e aí você vê aqui, falando de desenvolvimento organizacional, você fala, caramba, e agora? Como é que eu vou fazer? Tenta ler e tenta ir pelo que você acha, porque, por exemplo, essa daqui eu acho que é uma que daria também para você responder, né, por pensar, enfim, vamos lá. Reconhecimento pelo alto escalão, ou seja, a cúpula lá, né, de que não existem problemas e apoio às possíveis resistências. Reconhecimento da cúpula de que não existem problemas, não tem como, né? Então, se a gente está falando de desenvolvimento organizacional, já está partindo da ideia de que, óbvio, existem problemas, existem desafios. A gente está falando aí em mudança, em crescer, em melhorar, em desenvolver a organização. É óbvio que existem problemas, né? Então, já dá para descartar isso daqui. B, a avaliação dos resultados e os sucessos iniciais no programa de desenvolvimento organizacional. Primeiro que aqui ele trouxe o nominho já do DO, né? E aí você poderia pensar, uma pegadinha, tá muito fácil isso daqui, mas já deixa de ladinho aqui para ver. A avaliação dos resultados. Sempre que a gente fala em melhoria, em mudanças, em desenvolvimento, a gente tem que falar em avaliação, né, gente? Então, sempre existe controle, sempre existe avaliação dos resultados, porque é a maneira de você medir e de você implementar as práticas que deram certo e você aprender com aquelas que deram errado. Então, sempre tem avaliação. Avaliação de resultado, avaliação de desempenho, avaliação. Então, aqui também você já podia pensar, opa, você está falando de desenvolvimento organizacional, a avaliação começa a desenvolver essa sua capacidade de entender os assuntos, porque você tem essa capacidade. E o que eu percebo às vezes é que o estudante ele perde uma questão de bobeira por ele já se desesperar por ver, poxa, eu não estudei esse assunto. Mas você consegue muitas vezes por muita coisa que você já estudou e não que mesmo que não tenha sido diretamente sobre isso, mas por você estar entendendo já um pouquinho sobre organização, sobre as empresas, sobre como funciona, tudo isso, sobre o desenvolvimento, né, o objetivo das empresas como um todo e tal, você já consegue ir pelo óbvio. Então, tenta sempre responder pela sua linha de pensamento quando você vê que não tem jeito, que você não estudou sobre o assunto. Então, aqui, você já deixaria essa alternativa aqui de lado, né? Pode ser ela. Vamos ver a C. Posicionamento firme e baixa disponibilidade de escuta ativa diante de obstáculos. Não dá, né, gente? Posicionamento firme e baixa disponibilidade de escuta ativa. A escuta ativa, ela é primordial. Então, você precisa ter diante dos obstáculos. Como é que você vai resolver? Como é que você vai ter diálogo para resolver as coisas? Como é que você vai estar aberto para receber críticas e tudo mais? Então, baixa disponibilidade de escuta ativa, essa é a última coisa que a gente pode pensar no caso de um desenvolvimento organizacional. D. Revisão dos últimos resultados no longo prazo e a manutenção rigorosa do planejamento estabelecido. Aqui também, gente, manutenção, e aí, aquilo que eu falei, você começa a analisar tudo, né?
se você não sabe a matéria, manutenção rigorosa do planejamento estabelecido. O planejamento ele não é rigoroso, o planejamento ele é flexível, ele é dinâmico, ele tem que ser, porque ele vai se adequando, né, ao cenário da empresa onde ela está inserida, as necessidades de mudança. Então, conforme você vai fazendo implementações ali, que elas já foram planejadas, mas alguma coisa não deu certo, lembra lá daquela função do controle, né? Alguma coisa não deu certo, então isso aqui a gente vai tirar o proveito, aproveitar o que a gente pode aproveitar por aqui, disso daqui, e a gente vai adotar como padrão o que deu certo. Então, muita coisa vai mudando do planejamento. Jamais ele pode ser rigoroso e inflexível, tá? E ajustes que evitem mudanças estruturais e que respeitem os processos e o status quo das pessoas. Ajustes que evitem mudanças estruturais? Não, né? A gente está falando justamente em mudanças, desenvolvimento organizacional, mudança, melhorar a organização, desenvolver a organização, respeitar o status quo das pessoas. Não tem nada disso aqui também, né, gente? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês consigam aproveitar, que vocês tenham adquirido, além da correção e de entender aqui, né, o que talvez vocês possam ter errado, que vocês tenham conseguido aproveitar e que sirva de revisão também para umas próximas provas da FCC. Fiquem à vontade para deixar comentários aqui no vídeo, tá bom? Aliás, por favor, deixa, eu gostaria de saber o que vocês acharam das provas, né? O que vocês acharam do nível de cobrança, das questões, como vocês foram, se vocês foram bem nessas disciplinas, tanto na de técnico quanto na de analista. Eu gostaria mesmo de saber, tá? De todo mundo que fez essa prova. E também, se você gostou, não deixa de dar um curtirzinho aí, tá bom? Que aqui eu tô entre um atendimento e outro de coach, falei, deixa eu parar para gravar aqui. Ontem eu gravei a de técnico e hoje eu falei, eu vou aqui entre um atendimento e outro a alunos do coach, eu falei, eu vou gravar de analista também para eles. Então, se você gostou, deixa um curtizinho para eu saber, tá bom? Um beijo, gente. Até o próximo.